Bom, pessoal, vamos a começar então a nossa quarta e última oficina com a pintura do nosso boitatá. Aqui nós podemos ver a Verônica colocando uma rede por cima do corpo da cobra. Essa rede é utilizada como máscara para que a tinta apenas passe pelos buraquinhos, deixando o resto da rede intacta. Então, a tinta só vai passar criando esse efeito de escamas. Agora, quando a gente acabe com esse processo, vocês vão conseguir então enxergar o resultado da técnica de tinta com esponja. Para isso, nós utilizamos tinta de tecido, que vocês conseguem na maioria das lojas de artesanato. Bom, pessoal, a gente já colocou a nossa máscara, né? A máscara é qualquer elemento que a gente utilize para deixar passar o fluido da tinta com espaços, ou seja, a gente pode utilizar uma máscara, seja uma folha, um cartão, como a gente mostrou, parecido com os gabaritos, e nesse caso a gente utilizou a nossa malha de máscara para ela deixar passar a cor nos furos e não permitir que a tinta invada nossos espaços. E desse jeito a gente criou essa textura de cobra. Algumas partes elas têm mais acumulação de tinta e tal e cria esse elemento orgânico, né? A nossa cobra tem uma estrutura que brilha em alguns lugares mais do que em outros e faz com que ela tenha esse realismo, né? A gente cria isso de um jeito manual e vai colocando a espuma através da nossa rede para esse acabamento de escamas, né? A gente aqui colocou umas fitas, né? Como para mascarar e com o mesmo tecido, então a gente criou essa forma de V, né? Que é nosso tecido aqui em rombo, né? A gente criou esse rombo aqui e deu acabamento lá no início do corpo, né? Onde começa o corpo e acaba a cabeça. Então, essa é a primeira técnica que a gente vai ver de tinta, que foi a técnica aplicada na mão com esponja, com tinta de tecido, né? Ou vocês também conseguem utilizar outras tintas. Vocês poderiam ter feito isso também na pistola de tinta, com spray, ou com qualquer uma outra técnica, né? O aerógrafo ou ou com pincel. A gente aplicou aqui com esponja precisamente para criar essas diferentes diferentes tons, né, na nossa cobra. Então agora a gente vai proceder para o nosso próximo a nossa próxima aplicação de tinta, que seria a aplicação com aerógrafo, que ela fica com esses é parecido com uma pistola ou spray, na verdade, é uma pistola mais fina. Então a gente consegue criar o que seria uma difuminação, tipo, ela cria um jato e com isso a gente cria sombras mais suaves e consegue controlar através do uso do aerógrafo a pressão do ar e do fluxo do nosso jato. Então, nesse caso, esse aerógrafo ele permite ajustar então a abertura do nosso jato para aplicação. E vamos proceder então a colocar algumas outras cores para dar outros efeitos na nossa cobra. Bom, pessoal, agora a gente vai proceder a pintar na borda da boca uma sombra. Essa sombra vai dar um efeito de gradação para o verde. E vou pintar com preto.
Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma técnica que se conhece como a técnica do pincel seco. Para quem não tem aerógrafo ou não quer utilizar a técnica do aerógrafo, quer utilizar essa técnica, ela funciona muito bem também. A gente basicamente pega a nossa tinta, né? Não importa qual esteja usando, nesse caso a gente está usando tinta de tecido que já vinha usando, e a gente vai simplesmente limpar o nosso pincel até que ali já possua pouca tinta. Na verdade, a gente vai trabalhar apenas com uma sombra dela. E com isso, a gente então consegue criar também contornos no nosso tecido aos poucos. Então, a gente vai passando no nosso pincel e vai criando então essas sombras bem de leve, sem excesso de tinta. E a tinta vai passando para o nosso tecido conforme a gente vai passando muitas vezes o pincel. Aí funciona mais ou menos como a mesma técnica do pincel, né, no papel, né? A gente não precisa colocar excesso de tinta e apenas muitas vezes fazer essa passagem. Então, à medida que a gente vai passando o nosso pincel, ele vai criando essa gradação, né? Essa gradação de sombras, e onde a gente quiser que ele fique mais profundo, então a gente aplica mais, né? Então é isso, gente. Basicamente, essa é a técnica do pincel seco, né? Ele vai jogando tinta à medida que a gente vai rotando ele. E como essa é uma tinta base água, então vocês também às vezes também conseguem limpar essa superfície um pouco, né, para criar também esse efeito de difuminação, né? Vai criando uma superfície mais cinza, vai limpando um pouco. Então aqui, né, eu vou colocando o pincel seco, eu vou manchando o tecido aos poucos, sem fazer grandes manchas, né? Só apenas deixando o pincel passar a tinta para o tecido, sem excessos. É uma técnica parecida com o aerógrafo, né? Para quem não possui essa material, ou que quer fazer uma coisa mais delicada, a língua, quero fazer uma língua que ela seja mais escura no fundo, e na frente um pouco mais claro, também consigo colocar brilhos também. Se eu quiser colocar brilho, aqui eu consigo colocar branco nesse lado, né? Se for o caso, né? Cada um com o seu desenho, né? E aqui de novo, então, desse lado a gente vai fazer as narigas, né? Precisa limpar bem o pincel para que a técnica funcione sem excessos, né? E vai passando aos poucos, né? Criando sombras. Eu gosto muito dessa técnica, às vezes, quando eu não quero aplicar aerografia, né, porque quero ter maior controle, uma linha mais fina, ou também quando a gente está com pressa, não quer estar limpando o aerógrafo, ligando o compressor, que às vezes faz barulho, você precisa fazer um trabalho noturno, então a gente consegue, né, fazer essa técnica aqui.
Bom, pessoal, a gente já então aprendeu as técnicas do pincel seco, a aerografia e também a gente utilizou a esponja para textura. E agora a gente enmascarou, né, com fita crepe a parte inferior da nossa cobra. A gente vai utilizar simplesmente spray, né, um spray comum, para fazer então a parte mais clara, segundo as referências de Boitatá. Então a gente vai proceder a simplesmente aplicar spray aqui nessa área. Verônica. Porque no corpo não está bien mezclado. Es que yo lo estoy haciendo así porque vaya. Me está cogiendo tinta. No está saliendo. No está saliendo. No está. Bueno, para el video y lo hacemos allá. O vas a hacerlo todo aquí. A ver si yo se va a restar. Eso salió. Menos mal que yo. Está. Sí, ahora lo hacemos allá afuera. Estamos... Bom, pessoal, agora a gente traz ela para cá, Verônica. A gente já pintou a parte de baixo, retirou a nossa máscara e vimos como ficou o resultado. Após essa cor clara, a gente passou umas linhas com amarelo mais escuro. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento nessa área aqui. Vamos, mascaramos a região e agora a gente vai passar o... Tá? Para nosso aro de fogo, que vai ao redor da cabeça da cobra, tá? A gente vai botar aqui. A gente vai fazer com alame, tá? Vou usar dois, porque esse alame é muito fininho. A gente vai usar dois. Vamos a fazer um arco aqui. Tá? Aqui. E vamos a fazer, fechar aqui também. E vamos a entrelaçar ele. Tipo uma trença assim, para fazer ele mais forte. Porque ele é muito fininho, mas o outro é muito grosso. E eu quero que ele sirva para poder manipular melhor, mas que não seja tão molinho.
Então, a gente vai tipo fazer assim, entrelaçar ele. Esto vamos a hacer. Tá? Assim, para ele depois fechar aqui. Vai ser tipo isso aqui, tá? Para ir ao redor da cobra. E esse metal, a gente vai forrar, fazer uma forragem com fita verde para a parte de cima, por si se vê um pedaço, e fita crepe para a parte de baixo. E aqui vamos a colocar o fogo, que vai ser feito com EVA brilhante, tá? Com glitter e papel celofane. Então, vamos utilizar amarelo e vermelho. Esse é o que vamos utilizar por enquanto. Então, a gente agora vai fazer forragem do alame. Tá, aqui está nosso alame. Eu fiz aqui para experimentar se está certo o tamanho, tá? Agora a gente vai marcar hasta onde chega a parte verde, tá? E onde começa a parte que vai com a fita crepe. Para marcar, para poder fazer forragem da metade e da metade do arco. Isso aí. Então, a gente corta um pedacinho de fita verde de floristeria, de fazer flores, tá? Vamos marcar aqui. Ele vai para em cima, para eu saber que essa é a parte que vai de verde. Essa é a mesma coisa do outro lado. Medinho aqui. Aqui para cima. Tá, a fita crepe, tá? Não é fita de floristeria, é mais complicado usar. Não é complicado, mas é um pouquinho mais tedioso, porque ela não gruda como a fita de floristeria, tá? Mas para marcar, depois a gente fazer forragem fora da cabeça. Aqui um pouquinho, tá? Aqui outro pouquinho. Aí. Aí a gente tira o arco, tá? Já está feita a marcagem, aqui vai ser verde. E essa parte aqui vai ser a fita crepe para combinar com a cobra, por se quando a gente bote... Por se a pessoas precisam esconder, não sair tudo fogo, tá? E tu quer esconder o alame, vamos usar essas cores só para maquiar, assim, um pouquinho. Mas tu vai estar cheio de papel e fogo, né? Então é só para maquiar. Então essa parte aqui vai toda de fita verde e essa aqui vai de fita crepe. É isso aí. Vou fazer forragem e depois ensino para vocês quando esteja terminado. Ensinar um pouquinho como eu faço, tá?
isso aí. Tipo, já está pronta a parte verde. Agora vamos fazer a parte que é cor crepe, tá? Com a fita crepe, que é color bege. Tá, agora vou fazer a mesma coisa com a fita crepe. Mais um pedacinho. Tá, yes. Lembrem que é só para maquiar a lâmina, tá? Não é uma coisa decorativa. Sabe que tenha que ficar preciosa, assim, linda, né? É simplesmente para decorar um pouquinho o alame, por, porque a gente pode ter, o papel que a gente vai usar pode se mexer ou alguma coisa e é melhor que apareça tipo como se fosse parte da cobra e não o alame plateado, né? Tipo, é simplesmente capricha um pouquinho, né? Tá? Aqui vamos entrar no aro. Ele vai ficar aqui assim, associado na cobra com fogo, tá? Agora vamos fazer fogo. Tá, agora eu fiz 2 gabaritos, tá? Vou recortar para fazer essa mesma forminha, que são tipo 2 llamas, uma en los EVA de glitter, tá? Então, vou cortar aqui, esse desenho vou fazer na parte de trás, para cortar e logo colar. Tá, aqui recortei eles, tá? A ideia é eles ficar um em cima de outro, tá? Como uma llama. E dobrar um pouquinho ele assim, para botar no arco junto com o outro papel mais solto e fazer fogo na cabeça. Agora eu vou fazer essa mesma forminha aqui, em los EVA. Agora elas já estão prontinhas, tá? Eu vou colar aqui no aro com silicone, com a pistolinha de silicone. Cada uma delas. Eu fiz mais um, porque fossem 5. Tá, então vamos lá. Boto o silicone aqui, um pouquinho. Tá, vou colar. Assim. Com cuidado, porque isso tá quente, né? Perigoso. Queima demais. Pode ser assim, ou pode, tipo, dar uma voltinha, mas eu prefiro que fique bem paradinho.
Então, ela fica assim. A gente vai medir agora, tipo na cabeça. E vamos a botar papel para que ela fique mais, com mais movimento, mais colorido. Então, a gente vai cortar papel desse e vai tipo colar também no aro, tá? É isso aí. Tá, agora eles estão prontinhos, já estou cortando essa parte aqui que sobra, tá? Eles ficam assim, para nós grudar no arco desse jeito. Vou colar com pistola de silicone, tá? Então, vamos começar a colar. Isso aqui. Tá, então, assim ficou a coroa de fogo, tá? Agora a gente vai botar na cobra. Ela ficaria assim. É a ideia, né? Se vocês vão, tipo, você vai olhar a parte de trás, podem colar aqui também essas mesmas forminhas. E tipo, na parte essa aqui, só colar vermelho. Então, teriam por os dois lados. Mas como ele é um fantoche, só vai ser usado de frente, a gente só faz na parte de frente, tá? Isso aí. Bom, pessoal, já estamos chegando ao final da nossa oficina, então a gente vai ver agora a nossa lista de materiais utilizados nessa quarta oficina. Fantástico, pessoal, vocês já anotaram os materiais. Então, antes de nós passarmos para mostrar o resultado final do nosso fantoche do Boitatá, nessa última e quarta oficina dos bonecos de folclore brasileiro, a gente vai fazer um percorrido pelo que a gente aprendeu nas outras 3 oficinas. Como vocês lembram, na nossa primeira oficina, a gente fez um histórico da Hello Heroes. A gente falou também sobre a história do folclore brasileiro e a gente falou sobre os personagens que compõem o folclore brasileiro. E no final desse programa, a gente escolheu o Boitatá como o personagem mais indicado para nós fazer o resto das oficinas. Então, esse programa foi mais teórico e também um pouco para falar um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia. Na nossa segunda oficina, a gente criou um gabarito que passamos do papel para o material EVA. Aí, então, a gente começou a criar o esqueleto do nosso fantoche, criou a ergonomia dele, as formas básicas que utilizaríamos ao longo das outras oficinas. Ou seja, aí nasceu o nosso personagem em 3D. Para isso, a gente utilizou o EVA como esqueleto, colocamos espuma também para criar formas básicas do que seriam os músculos e a gente acabou forrando com o primeiro tecido que amarrou esses materiais para ele já ter a base onde na nossa próxima oficina, ou seja, na oficina número 3, começaríamos a aplicar o forro, ou seja, o tecido que formaria a pele do nosso boitatá. Essa terceira oficina foi bem interessante porque a gente, além de fazer os cortes, criar a estrutura interna da boca, a língua e a forragem tanto da parte inferior da boca como da parte superior
o nariz e a estrutura da testa da cobra, a gente também começou a criar os olhos. Então, a gente utilizou as bolinhas de ping-pong, pintou elas, selou também previamente antes da tinta e com uma fita adesiva preta criamos o íris da cobra. Já no final dessa oficina número 3, a Verônica, com espuma cilíndrica, criou as formas básicas do corpo, colocou um alma, né, um metal, arame grosso, para poder, então, manipular os movimentos do nosso fantoche à vontade e cortou a espuma em forma funilar, né? Tipo, ela foi diminuindo para criar o rabo do boitatá. E ao final da oficina, então a gente procedeu também a forrar o nosso personagem ao longo do corpo e emendou a cabeça do corpo, né? Utilizando cola e um pouco de costura nos lugares em que precisava ter mais acabamento, né, para poder dar uma segurada ao nosso boneco. Então, a gente basicamente colou a cabeça do corpo e fez toda a parte da pele da cobra. E aí, então, uma vez finalizado o corpo, então a gente passou para essa nossa última oficina, que vocês assistiram hoje, que foi basicamente as diferentes técnicas para pintar o personagem. E aí essa parte é bem importante porque é o acabamento final, onde tem que ter mais cuidado, porque qualquer acidente pode estragar os processos anteriores. Mas o interessante é que vocês conseguiram aprender também nessa última oficina diferentes técnicas com mais ou menos avançadas com materiais mais simples, né? A técnica da esponja, do pincel seco e também, né, a utilização como pistola spray ou aerógrafo para criar sombras mais sutis. Esse aí então seria um resumo das 4 oficinas de bonecos de folclore brasileiro.